Oi, gente, chegamos a mais um episódio do nosso podcast De Repente Mãe, esse espaço que para mim é tão especial, porque a gente consegue abrir o nosso coração, falar sobre maternidade, falar sobre família. Não é um espaço só para as mães, não. É para todo mundo que quer dedicar um tempinho para falar sobre esse ambiente que é tão mágico, que é onde a gente deveria focar toda a nossa atenção, que é a nossa família. E às vezes a gente trata de assuntos leves, outras vezes nem tanto, porque essa é a nossa realidade, né? Dias bons, dias ruins. Por isso que eu quero que você entenda que esse é um espaço para a gente conversar abertamente. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, toda terça-feira tem um episódio novo. Segue a gente nas redes sociais, @pod.derepentemãe, que a gente sempre está apostando o que vai rolar no próximo episódio. A gente abre enquetes, perguntas, para que você também possa participar com a gente do episódio. Sobre o nosso episódio de hoje, particularmente, eu bati cabeça. Tentei muito encontrar uma forma de abrir um espaço para você participar. Mas é porque é um assunto que ele é muito delicado, mas ele também é muito necessário. Porque muitas famílias passam pela situação que a gente vai falar hoje e às vezes é algo que dói tanto que não se fala, que não se comenta. Ai, meu Deus, já quero chorar, nem começou o episódio de hoje. Desculpa, hoje a gente vai falar de luto materno. É porque é complicado, porque eu, por exemplo, não vivi isso. Mas até para mim é difícil porque foi um medo que eu tive a gestação inteira. Não sei se todas as mães têm isso, mas eu fiquei, até por ser uma gestação tardia, eu ficava todos os dias orando a Deus para que desse tudo certo. E aí eu fui em busca de dados da Organização Mundial da Saúde, que disseram que os dados de 2022, que são os mais recentes, falando sobre mortes de crianças com menos de 5 anos de idade, foram as menores taxas que eles já tinham registrado. E ainda assim foram quase 5 milhões de crianças com menos de 5 anos que morreram no mundo. Quer que eu traduza isso para você? Uma morte a cada 6 segundos. Quantas crianças, quantas famílias já estão despedaçadas só nessa introdução que eu fiz aqui do nosso podcast. Mas é importante falar sobre luto materno. E a nossa convidada de hoje, vou dizer para vocês assim, que eu tive a vontade louca de abraçar, eu não a conhecia pessoalmente, mas eu acho que você vai ter a mesma vontade que eu. Manuela Oliveira, mãe da Estela, empresária, uma rocha, uma força incrível. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite. Confesso que fiquei nervosa, não sabia como seria, mas eu estou aqui para ajudar outras mulheres que passam por isso. Sabe que esse medo que eu tive foi muito real. Eu nunca tinha engravidado, né? Eu passei 8 anos tentando, engravidei com 41. Então, e foi o momento mais turbulento da minha vida. Mas Papai do Céu disse assim, tem tanta coisa emocionalmente falando para você resolver que eu vou te dar sua saúde física. E acabou que a minha gestação foi muito tranquila. Mas ainda assim, eu tive muito medo de que alguma coisa desse errado e que eu perdesse a minha filha. Vamos começar a entender a história da Estela? Como foi que você descobriu que estava grávida e como é que toda essa magia começou na tua vida da chegada de um bebê? Eu adiei bastante, mas quando eu comecei a liberar, que a gente fala, né? Comecei a tentar, eu demorei 2 anos para engravidar dela. Tive que passar por um processo ali de cuidar da minha saúde. Mas tinha algum problema de saúde que te impedisse de engravidar? Sim, a síndrome do ovário policístico. Mas eu já ouvi tantos casos de que mulher engravida mesmo tendo, que... Nossa primeira convidada dessa temporada, inclusive, engravidou com SOP. Pois é, então assim, eu não sei. Mas como eu também estava desleixada com a minha saúde, minha alimentação, exercício físico, essas coisas, falei, então eu vou cuidar para realmente preparar. E, dito e feito, emagreci, comecei a cuidar da alimentação e engravidei. Descobri, né, fazendo teste em casa mesmo, aquela felicidade. Eu já tinha feito tantos testes antes que eu não acreditei quando eu fiz, né? E deu positivo. E aí foi aquela alegria, toda a preparação para contar para os pais e tudo. Eu não sei se já é para contar da gravidez em si, mas... Sim. Toda a gravidez, assim, foi bem tranquila. Não teve nenhuma intercorrência? Nada.
O máximo foi, tipo, um foramezinho lá no coraçãozinho que não tinha fechado, mas que podia fechar depois que ela nascesse. Mas, assim, foi o maior medo que a gente teve, que, gente, é uma coisa muito, muito pequena, né? Então, os exames apontavam tudo ok normal. com você e com a Estela. Tudo normal. E aí, como é que foi a chegada da Estela? Também foi dentro do programado ou já aconteceu alguma coisa ali que precisou alterar a data de chegada da Estela? Ah, não. Ela demorou bastante. Eu acho que ela tava com medo de nascer. Ela quase chegou a 42 semanas. Nossa! Porque eu queria parto normal. Era o meu sonho, até eu sentir as dores, né? Meu que aí eu Deus. desisti rapidinho. Mas Por isso que eu digo que eu sou medrosa demais. Desde o início eu falei, gente, se um dia eu conseguir engravidar, vai ser cesárea, porque eu não dou conta. Mas sempre foi um sonho tão forte que até hoje eu já fico de novo querendo. Eu falo, mas que doidice é essa que a gente... Só é uma coisa fora do comum. Eu cheguei até 6 centímetros e aí não avançava e eu já tava morrendo. Aí teve que partir pra Pra intervenção cesárea. Isso, mas assim, nossa, pra mim foi maravilhoso, porque depois que passou aquela dor, eu vivi o parto de uma forma muito melhor. Foi tranquilo? Porque pra mim foi demais. Tranquilíssimo. Então Tá aí o maravilhoso. começo da vidinha da Estela Ela com mamou, vocês. depois que ela saiu da barriga, ela já mamou. Meu peito já tava jogando leite e tudo. Que Foi desse nível. maravilha! Ela já mamou. E aí me conta, quando é que vocês perceberam que tinha alguma coisa na saúde da Estela que merecia atenção? Então, pais de primeira viagem, eu não entendi era nada, né? Então, se fosse alguma pessoa experiente, já teria notado. Mas a gente começou a perceber que quando ela completou 1 mês, ela tava ficando mais amareladinha. Eu tenho uma foto até hoje do meu marido com ela assim no peito, ela só de fraldinha, e eu bateu a luz assim, eu vi que ela tava com a pele bem amarelada, e eu... Amor, tem alguma coisa estranha. Ela não pegava peso, mas na minha cabeça não tinha nada a ver, né? Meu sogro, que uma vez, nunca eu tirei, ele falou que tinha alguma coisa errada, mas a gente já fica bravo, né? A gente também já fez um episódio sobre pitaco e isso incomoda a mãe. A gente... porque, tipo, realmente, a gente tinha feito os exames, tudo certinho, dava tudo certo. Beleza, só que aí ela foi piorando. Foi ficando cada vez mais amarelo, um amarelo bem, a pele bem amarelada mesmo. Não sei se vocês já viram uma criança com icterícia bem forte. Ficou até meio esverdeada a pele. Aí eu mandei foto pra pediatra dela, que também tinha acabado de ter neném. Ela teve neném, eu acho que uns 5, 6 dias depois da Estela. Ela me atendeu antes da Estela nascer. Enfim, e aí ela, graças a Deus, pediu ajuda de uma outra médica que, nossa, tá no meu coração. E ela já disse, vão pro hospital. Ela tinha 42 dias. Vão pro hospital para fazer exames. E a gente foi pro hospital achando que a gente ia voltar para casa. E não voltou mais. E não voltei mais. E aí eu fiquei internada com ela 1 mês, né? E aí eu já posso contar o nome da doença qual é? É atresia das vias biliares. Que é uma doença considerada rara, né? Raríssima. E aí ela impacta no funcionamento do fígado. Isso. O fígado tem os vasos sanguíneos, né, normais, e também tem as vias biliares, que é o que leva a bile para a vesícula e leva também a bile para o intestino para poder acabar com as gorduras, enfim, para poder fazer o processo da digestão. Esse tipo de situação não poderia ter sido vista no pré-natal? A gente já viu casos raros de sim, mas a maioria dos casos de atresia, inclusive nós fomos para São Paulo para isso, eles dizem que é muito difícil detectar, porque o fígado, primeiro, que o fígado ele só começa a funcionar depois que, se eu tiver errado, algum médico depois vai corrigir lá nos comentários, mas o fígado ele só começa a funcionar depois que a criança nasce. Por isso que existe a icterícia. Por isso que não tem aquelas criancinhas que tem que pegar a luzinha, a gente até achou. Mas é até os 15 dias de vida. Depois então já dos apareceu 15 bem dias, depois, né? Depois dos 15 dias é algo no fígado. A gente vai encurtar um pouco a história, porque eu sei o quanto ela é sofrida para você. E assim, o nosso objetivo principal aqui é trazer esse alento para as mães que podem estar passando por essa mesma situação de perda e que é algo tão dolorido que às vezes a gente não consegue falar com as pessoas. Por isso eu fico muito feliz que você tenha aceitado compartilhar um pouco disso com a gente. E você fala que em vários momentos dessa trajetória você viveu um grande caos, porque foi tudo muito, muito abrupto. E a Estela viveu 6 meses. Quer dizer, você, enquanto estava ainda vivendo o puerpério, ainda tentando se restabelecer da tua própria cirurgia, teve que, nesse processo todo, encarar quantas cirurgias da Estela? Ela fez 2 cirurgias. Quase fez outra, mas fez 2.
E aí, depois da primeira cirurgia, ficou detectado que ela precisaria de um transplante. Isso. A primeira cirurgia foi uma tentativa de adiar o transplante. Na época, eu, mãe, não queria saber de nada. A gente tá meio que, sei lá, mãe já não tem muita noção na hora. A gente fica um pouco perturbada, fica normal. Isso, a gente esquece tudo, não tá, parece que o mundo tá caindo. Gente, lá é outra voltagem. Se você ainda não é mãe e tá grávida, prepare-se. É outra voltagem, É muito louco. Metaverso aqui. Então, a primeira cirurgia eu achei que podia ser a cura dela. E hoje eu entendo que é bem raro. A primeira cirurgia é para atrasar o Casai, parece o nome, né? Cirurgia e aí do quer dizer que ela não resolveu a situação, precisou de um transplante. Isso. E aí veio a participação ainda mais especial do seu marido. Isso. Uhum. E ele foi o doador. Isso. E aí, enfim, ela tinha outras coisas, assim, que atrapalhavam ainda mais o bem-estar dela. Ela tinha 2 hérnias inguinais e umbilical. O que é uma hérnia inguinal? Deixa eu ver. A gente tem ligamentos, né, aqui da região do quadril para a perna, que separa, enfim, na parte pélvica, eu não sei muito bem, que não deixa o intestino ir para baixo. E aí quando você tem uma hérnia inguinal, é como se tivesse um espacinho nesses ligamentos, que eu não sei te dizer exatamente, e aí as alças do intestino vazam. Tipo, vai para baixo. E aí vai para a região genital. E aí, imagina, a região genital, aí vem uma alça do intestino e ficava altão. Aí eu tinha que colocar de volta. Tipo, era um negócio, meio esquisito. Só quem já viu numa criança sabe. Ela tinha dos 2 lados. Nossa. Então, toda vez que eu ia trocar a fraldinha dela, eu tinha que colocar, observar. E existe uma preocupação que é o estrangulamento. Então, a criança, quando ela é detectado isso, ela logo faz uma cirurgia para costurar para o intestino. É simples. Só Mas que ela como não ela já podia tinha... fazer. Então, eu passei os 6 meses dela só vendo aquele negócio aumentar. Por quê? A barriga, quando uma criança tem problema no fígado, tanto é que pessoas que bebem e tal ficam com a barriga assim, porque o fígado aumenta, o baço aumenta, ela ficava com a barriga grande, isso pressionava o intestino e piorava essa situação. Enfim, e também a hérnia umbilical. Não era fechadinho aqui a parte no abdômen, aí vazava também pro umbigo. Aí ficava altinho, o umbigo dela ficava bem grandão. Coisas chatas que no dia a dia, meu Deus, isso atrapalha muito. Troca de fralda é horrível. Mas me conta como era a tua cabeça naquele momento, porque assim, já tinha passado por uma cirurgia, já tinha ali a iminência de fazer um transplante, você com teu sonho de ser mãe, a tua filha nos teus braços e você vivendo toda essa grande loucura, mas vai dar certo, vamos lá que vai dar certo. Era isso, a minha fé. Inabalável. Eu acreditava que aquilo estava acontecendo por algum propósito, que Deus ia curar e colocava isso, mas assim, eu sofria. Só que eu não sei te explicar. Eu acho que a mãe que passa... Não sei se todas acontece isso. Eu simplesmente vesti uma capa assim que nem eu sei te dizer. Que às vezes eu processo e fico, meu Deus, como é que foi que eu consegui? Eu acho que é por causa dela. Gente, você sabe, você faria tudo. Tudo para salvar. Então, ela estava sempre comigo. Ela chorava muito, muita agonia. Então, toda hora no peito, mamava, se deixasse 24 horas por dia. Nossa, e aí, vamos lá. Teve a cirurgia que o seu marido conseguiu fazer a doação. Isso. E essa cirurgia que acabou não tendo um final como os médicos esperavam, né? E que é muito raro também. Muito raro o óbito na cirurgia. É mais comum depois, por conta de rejeição do fígado e tal. Eles dão uma cartilha que você tem que ler, misericórdia. Meu Deus, horrível. Você só viu as coisas horríveis lá. Nossa. Mas, enfim, é bem raro. E aí, eu na verdade, assim, pra mim foi um choque tão grande que eu não acreditei que ela tinha, né? Na verdade, o que aconteceu? Ele doou, deu tudo certo. Eles transplantaram o fígado dele pra ela. Mas, na hora que eles estavam finalizando as conexões dos vasos sanguíneos, as coisas todas, né? Ela teve uma hemorragia que eles não encontraram da onde. E aí ela saiu da cirurgia, passou o dia e a noite toda na UTI, eles tentando controlar o estado dela. E aí, assim, aquela terror de UTI, de 1000 aparelhos, de morre, não morre, aquela coisa. E aí, no outro dia, para eles, eu acho que descansarem também, eu nem sei, né? Porque eles tinham passado horas já fazendo a cirurgia deles, Nossa. Né? Eu não sei isso aí, eu não sei. E aí, no outro dia, ela iria entrar novamente na cirurgia para eles verem o que iam fazer. Tipo isso. Só que na hora, eles amenizavam. Eles eram bem cuidadosos até, assim, com a gente.
Você E sabia do que podia acontecer? Eu sabia que ela podia morrer, até porque a médica falou, mas eu não... Gente, eu não sei. Em nenhum momento eu achava que ela ia morrer. A anestesista, nunca vou esquecer, já tinha falado assim, tipo assim, se despeça dela e tal. E eu... Hã? Tipo, como assim? Eu não sei o que eu vesti ali, não sei. Falei, não, minha filha, você vai voltar. E ainda beijei, orei e tal. E ela entrou. Mas depois as médicas já vieram chorando. Foi uma comoção naquele hospital. Foi no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Que é referência. Então, assim, a gente sabe que a gente estava no melhor lugar, na melhor Realmente equipe. foi tentado tudo, né? Tudo. Até isso, né? A gente ficou, às vezes, preocupado, mas a gente não tinha nem o que questionar, porque a gente estava no melhor lugar. A gente faz transplante todos os dias. Não, mentira, toda semana. E aí elas vieram chorando, e eu já fiquei assim, né? Tipo, não tô acreditando. Aí elas disseram que já tinham feito tudo, e enfim, aí eu continuei clamando, continuei orando e falando, Senhor, ressuscita, aquela coisa toda, até ela realmente partir. Manu, o luto tem várias etapas. Tem a negação. Que eu acredito que desde a notícia eu vivi. Tem muito. Depois a depressão, para chegar à aceitação. Como que você conseguiu viver tudo isso e ainda cuidar do seu marido que estava operado? Né? Naquele hospital, tinha passado por uma cirurgia para fazer a doação. Como que foram esses primeiros momentos? Por que eu te pergunto isso? E eu te deixo muito à vontade, tá? Se você não quiser falar, você me diz, Luana, não quero falar sobre isso, porque aqui a gente não quer cutucar a ferida. Eu me coloco muito no lugar das pessoas que estão, de repente, passando por isso. Eu tive uma colega de trabalho que perdeu o bebê com 8 meses de gestação. E eu passei dias e dias, e hoje não tem um dia que ela vai botar Maria Cibele para dormir que eu não pense nela, sabe? Poxa, ela preparou o quartinho dela todo, estava tudo pronto e ela voltou para casa sem o bebê. E eu, graças a Deus, não passei por isso. Estou sendo egoísta falando isso, senhor, perdão. Mas eu fico pensando nas mães que estão passando e que também, às vezes, têm dúvida, será que é só eu que estou nessa turbulência? Como é que você conseguiu sair disso, mulher? Porque tu tá aí bonita, sorridente, batalhadora. Morrendo do coração, mas tô aqui. Como que você conseguiu passar por esse calvário todo e seguir? Então, eu creio, né, a minha fé, que Jesus que me sustentou em todos os momentos. Mas isso não significa que eu não quase morri. Que eu não tive momentos de achar que eu ia morrer, de querer morrer. Passei por muitos desses altos e baixos, mas eu tenho muita certeza, que se eu não tivesse conhecido Jesus antes, eu tinha morrido. Até porque era o sonho da minha vida. E aí, o que aconteceu também? Eu tive que guardar muito a minha emoção por conta do meu marido. Que estava operado. Ele tem uma cicatriz gigante aqui, assim, na barriga. Porque eles abrem tudo. E pro adulto, eles têm que abrir bem para tirar perfeitamente o fígado, que é um lóbulo só, né? Pra transplantar. Então, o cuidado que eles têm que ter, eles arregaçam a pessoa todinha ali. E enfim, então... E aí, eu tive que também guardar muito. Pra ele, não sei lá, não ter alguma coisa. A gente nunca sabe qual vai ser a reação da outra pessoa, né? Isso, vocês estavam em São Paulo, quer dizer, longe de casa, longe da família. Isso. Graças a Deus. Olha, eu não consigo imaginar, eu não consigo mensurar isso. Eles foram pra te ajudar? Pois antes eu... Assim, hoje olhando pra trás, Deus me avisou. É meio surreal, mas antes de a gente descobrir a Estela, não sei por que eu vou falar isso, mas antes de descobrir a doença da Estela, eu tinha sonhado que isso iria acontecer. Sendo que eu nunca tive medo nenhum, nunca tive medo na minha gravidez de ela morrer, nunca nem passou na minha cabeça uma coisa dessa. Como você teve medo, eu nunca tive. Tive muito. Mas eu sonhei, mas eu não lembrava. Enfim. E eu não sei, as coisas iam acontecendo e aí eu tive um insight de alguns tempos antes de insistir pro meu marido chamar minha sogra antes, e a minha cunhada antes, para irem lá para São Paulo, para ficar um tempinho com ela, antes da cirurgia, porque elas só queriam ir durante, né, para poder cuidar, ajudar a gente em casa. Graças a Deus elas foram antes. Minha mãe também, eu falei muito para ela ir. Graças a Deus, passou um tempo com a gente, porque a gente ficou 4 meses em São Paulo em exames, demorou, enfim. E aí a minha mãe tinha chegado no dia. Então você pôde contar com a sua mãe. E a minha cunhada e minha sogra já estavam indo. E ia ser a troca, né? Elas ficaram com a gente e a minha mãe voltou, que faz 2 anos agora. 2 anos agora, né? E aí eu estava, inclusive, vendo os teus vídeos, porque o que é legal da gente entender qual é a experiência da Manu.
porque a Manu passou por tudo isso e ainda passa, mas encontra formas de ajudar outras mulheres que também vivem o luto materno. Eu vejo muitas das suas postagens que tem os dias bons, que tem os dias ruins, que você não tem vergonha de expor isso, e eu acho que isso é muito importante no tratamento interno do que está acontecendo. É mais no início por mim. Pois é, e eu vi inclusive um vídeo que você falou, eu passei muito tempo, eu não tomei nenhuma medicação para conseguir vencer essa etapa, porque tem um processo depressivo que o luto traz. Como é que foi para você conseguir fazer essa virada de chave e conseguir, inclusive, trazer hoje esse ensinamento para as outras pessoas? Olha, eu confesso que eu demorei muito tempo para pedir ajuda. Eu tive que ficar bem mal para poder ir tomar medicação. Essa é a pergunta, né? Como foi que eu fui buscar ajuda? Você realmente tentou segurar o máximo que pôde. Segurei. Sem medicação. Na minha fé, 100%. Mas teve uma hora que não deu. Teve uma hora que não deu. E vou abrir aqui, né? Foi um dia... Eu tinha pensamentos de querer morrer. Eu tinha pensamentos de morte. Em alguns momentos, mas ao mesmo tempo eu não me permitia. Eu falava, não posso, e orava, e aquela coisa. E uma coisa que eu fiz, olha só, falando sobre podcast, isso é bênção na vida das pessoas, porque eu peguei, logo que eu cheguei, eu comecei a assistir um podcast assim, atrás do outro, de pessoas cristãs que tinham passado por desafios. Perdas, enfim, muitas coisas. Era um atrás do outro. Meu marido até me brigava, porque eu assistia e chorava. Ele, por que tu tá fazendo isso? Tu tá revivendo? Não, pra mim aquilo era cura. Era um tratamento mesmo. Então eu falava assim pra mim, ai, me arrepio, que eu acredito que outras pessoas vão falar, se ela conseguiu e tá contando a história daquele jeito, eu também vou conseguir. Era isso que eu fazia. E aí chorava e orava, e tinha pensamentos às vezes, mas eu ia lá, lia livros sobre luto, comia. Eu também fiz um propósito com Deus. Eu fiz muitas coisas, mulher. Eu fiz um propósito com Deus de ler o Novo Testamento em 30 dias e falar, o senhor tem que falar comigo. Por que o senhor fez isso? Nossa. E depois ele não falou nada. Ou você não entendeu. Porque às vezes ele fala e a gente não entende. Isso, na minha cabeça ele não tinha falado. Na verdade, não assim na leitura da palavra. Ele tinha falado através dos podcasts de outras formas. De outras isso pessoas. É muito interessante, que você ainda... nessa turbulência toda, conseguiu encontrar essas respostas, essas boias, esses botes salva-vidas para ir se apegando. Agora me diz, como foi que você foi buscar ajuda? Por que eu te pergunto isso? Eu nunca passei por uma situação de luto materno, mas eu já tive crise de ansiedade, eu já tive burnout, eu já tive algumas situações e que a primeira vez que me disseram, Luana, só a terapia não vai te ajudar. Você vai precisar tomar medicação. E o psicólogo não passa medicação, tem que ir para o psiquiatra. E para mim aquilo era uma loucura, porque psiquiatra, na minha cabeça, igual como era, era coisa de maluco, de doido. Então, por 3 vezes, eu marquei consulta e ficava dentro do carro, na frente do consultório, sem coragem de entrar, porque eu pensava, eu sou uma pessoa conhecida, as pessoas vão me ver e vão dizer, ih, a moça do jornal tá doida, porque estava num psiquiatra. E eu não me permiti buscar ajuda, pensando no que os outros iam pensar. Comigo também aconteceu isso. Passou isso com você? Sim. E também por ser cristã, eu confesso pra você, preciso falar sobre esse assunto, porque é desafiador. Eu sei que Deus ajuda, e Ele que me resgatou, Ele que me salvou, mas... Até de novo agora, depois eu conto essa parte se der. Mas eu demorei a buscar ajuda, porque eu não queria dar o braço a torcer também. Porque tá faltando Deus na tua vida, alguém ia dizer. Não sei, ninguém nunca nem me falou essas coisas, mas eu já tinha isso dentro de mim mesma. Que a gente se culpa, a gente se julga. E como foi, então, da onde veio o sinal que você percebeu? Eu preciso de ajuda, porque isso é importante, quem está passando por luto também entender que tem um momento que a gente precisa aceitar ajuda. Olha, nunca pensei que eu ia falar disso, mas eu já tinha voltado a fazer terapia, porque eu já estava... Eu vivia tão em casa que a gente é quem a gente é mesmo, né? Então... Era eu e meu marido, ele estava de licença, e eu estava reclamando, eu vivia com um negócio aqui no meu peito, eu ficava suspirando. Não sei se quando você teve alguma crise, você fica como se você tivesse uma dor no seu peito. Parece que você vai morrer. Falta um ar. E eu vivia com isso. É uma coisa física, não é psicológica, é físico. É o psicológico que afeta o físico e exatamente, é real, né? Porque, enfim... E eu vivia com isso, e eu ficava empurrando, e coitado do meu marido, ainda sofria o dobro, porque me via dessa forma. E aí, ficava naquilo, e aí teve eu já tinha voltado pra terapia recentemente. E aí, eu teve um belo dia que eu tava lavando louça,
Eu tava tão mal, eu nem me lembro. E às vezes uns gatilhozinhos aleatórios pioravam. E aí eu me imaginei pegando a faca e me matando. Meu pai. Aí só que eu pensava, se eu fizer isso, eu vou pro inferno. Olha só o que eu pensava. Meu Deus, meu Deus, se eu fizer isso, e se eu não morrer? Aí eu vou ficar mal, aí eu vou ficar doente. Aí eu comecei a raciocinar várias coisas. E aí eu, né, enfim, eu mesma me convenci de que aquilo não era bom. Mas foi o máximo pra mim. Porque antes eu pensava em morrer e tal. Mas eu nunca tinha pensado em fazer algo comigo. Foi a primeira vez. Então aí você correu pra pedir ajuda. Aí eu falei, então o negócio já tá estranho. É importante que cada um entenda o seu limite. Exatamente. E não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda, porque pedir ajuda não é fraqueza, gente. Pelo contrário, é a coragem de você vencer uma adversidade que você não está dando conta só. E a gente não está nesse mundo para viver sozinho. Por isso que a gente está aqui, para ser um apoio. Exatamente. E aí você não só se ajudou, não só conseguiu dar essa virada na tua vida, mas hoje você ajuda outras pessoas com os teus relatos. E eu acho que mais do que com os teus relatos, com o teu exemplo. Porque você hoje trabalha com beleza, você podia ter simplesmente se esquecido de você e você continuou focada. É uma empreendedora de sucesso, quer dizer, você não deixou o seu trabalho para segundo plano. Você ainda está casada, porque isso também é um grande desafio numa família que passa por uma perda. Muitos. Eu vi sobre isso também. Pois é, e você recebe muito essas demandas, esses questionamentos das pessoas. Como é que você faz isso? Como é que aconteceu isso? De você conseguir ressurgir? Sim. Às vezes, sim. Já teve várias pessoas, assim, quando eu abordo sobre isso nos meus stories... Aí algumas comentam alguma coisa, eu compartilho. E qual a importância disso para você hoje? Você olhar e ver que a sua casa está em pé, que o seu trabalho está em pé e que você está em pé. Nossa, é motivo de muita alegria. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque ele permitiu que no meio do caos eu e meu marido nos aproximássemos, em vez de nos distanciarmos. E você sentiu pena das pessoas? As pessoas sentindo pena de você percebeu isso? Eu acho que essa vontade de ser forte e querer mostrar que tá forte era justamente para não abrir margem também para isso. Mas eu não me lembro. Eu lembro, sim, de algumas coisas, de algumas pessoas falarem algumas coisas indevidas, querendo confortar, que às vezes falam algumas coisas que misericórdia. Gente, vou o que é pior de dizer eu vou dar essa dica. Não fale, só abrace. Diga que você a ama, que você tá com o ombro amigo... acolha a pessoa, não fale absolutamente nada. Tipo, nem sei o pior. Eu não sei agora. Gente, não diga, na dúvida. Eu até tenho um vídeo no meu canal do YouTube, o que não falar pra uma pessoa, só que eu nem falei tudo. Gente. Tipo assim, depois vem outro filho, tipo... Mas a Estela é Estela e vai ser sempre Estela. Eu queria só cagar a cara da pessoa. Mas não na hora. É isso que é muito estranho. Na hora eu não tenho umas reações, eu tenho mais reações depois. E como foi voltar pra casa com o quartinho dela pronto? Então... A gente tinha mudado fazia menos de um mês pro nosso apartamento novo. A gente não tinha montado o quarto. Você acredita nisso? Até isso a gente conversou já, eu e meu marido. A gente morava alugado e a gente entrou no processo de compras logo quando eu engravidei. Aí demorou mais do que o prazo. O nascimento dela estava previsto para 25 de dezembro, olha isso. Só que ela demorou mais, ela nasceu dia 3 de janeiro de 2022. A gente nós nos mudamos dia 3 de dezembro. Tipo, se ela ia nascer dia 25, a gente até contratou aquelas empresas que fazem tudo, porque eu estava, né? Então, nem a nossa casa estava Então, quer dizer, na verdade, quando vocês voltaram de São Paulo para cá... Foi um recomeço de tudo, inclusive de moradia. De tudo. E até isso eu vejo um cuidado de Deus, porque não foi difícil voltar para lá em questão de olhar para os lugares. O que você fez com as coisas dela? Eu demorei bastante para fazer algo com as coisas dela. De vez em quando eu ia, eu mexia, eu olhava. Gente, eu fazia umas coisas assim que é engraçado e eu quero chorar ao mesmo tempo. Meu Deus. Às vezes eu pegava uma meinha... que ela tinha usado muito, e aí deixava... Agora eu quero chorar. Eu deixava em alguns lugares para eu olhar, para eu ver, mas... às vezes eu tive uma negação tão forte, só para vocês terem noção, como é muito... Cada pessoa é individual. Que eu tive que, nos primeiros dias, olhar incansavelmente as fotos dela. Porque, na minha cabeça, o meu cérebro ele tinha apagado. O meu cérebro apagou as coisas. Parecia que eu não tinha tido ela. Eu até me arrepio toda. Foi um negócio muito doido.
E eu até cheguei a falar pro meu marido, amor, eu preciso... Ele, por que tu fica vendo foto? Não sei o que, ele fica brigando comigo às vezes. Eu falei, eu preciso ver. Eu precisava ver os vídeos pra acreditar que ela existiu. Porque foram 6 meses intensos de muita dor, muita coisa. E eu senti, às vezes, ai, minha barriga tá mexendo. Essas coisas, essas viagens. Tô falando. Minha negação foi muito forte. Eu acredito que isso também fez eu acabar ficando, entre aspas, para outras pessoas bem. Mas, na verdade, é que eu não tava aceitando. O fato é que a gente... É fácil falar pra gente que tá de fora, mas é importante tentar viver cada etapa para conseguir seguir adiante. A gente tem um podcast que a gente não faz muito extenso, que é para justamente caber na rotina das mães, que mãe tem pouquíssimo tempo livre. Mas eu te pergunto, você tem vontade de ser mãe de novo? Sim, muito. Mas eu pensei em demorar um pouco mais para estar curada. E hoje eu já tô mais tranquila, eu vejo que hoje essa criança, né, ou as crianças, eu não sei quantos que Deus vai enviar, elas não vão ser para tapar buraco emocional, né, eu não quero, eu fui até estudar psicanálise, gente, para poder entender todos os processos, e tem a psicoembriologia que fala de que desde, parece que é 4 semanas, se eu não me engano, que a criança sente tudo. Eu falei, Deus me livre eu engravidar com a criança sentindo tudo que eu tô sentindo aqui. Porque na frente das outras pessoas, elas não entendem o que tá passando dentro da gente. Eu falava, a bebê vai ser o primeiro a aceitar, a sentir. Então, eu me preocupava muito com isso. Né? Então, agora eu vejo que eu já tô bem melhor. Então, você quer, mas você já se sente preparada agora? Ainda não? Eu acredito que eu já estou bem mais preparada e tenho orado muito sobre isso, né? Tenho pedido direcionamento de Deus, porque eu não quero que seja, né? Eu também não quero demorar muito, né? Mas você já me deu aumentou a minha fé, porque você teve os 41. Eu tenho 34. Olha, eu achei que a minha era menopausa, porque eu tinha tentado 8 anos e não tinha acontecido nada. E os exames não davam nada. Então eu falei, não é pra ser. E aí, conversando muito com Deus também, eu falei, eu devo ter feito, mas eu sou espírita, então eu acredito em outras vidas. Será que eu fiz alguma coisa numa encarnação passada que a minha punição agora seja não poder ter filhos? E eu comecei a pensar muito, meu Deus, o que eu preciso melhorar no meu comportamento, na minha rotina, para que eu seja merecedora disso, de mudar esse ciclo, entendeu? E eu ficava pensando muito sobre isso, mas hoje eu entendo que era outra situação. Eu não engravidei para que eu conseguisse encontrar o Vinícius. Porque se eu tivesse engravidado antes, eu não teria o amor da minha vida. Ai, meu Deus do céu, vamos acabar logo esse negócio. Pode chorar, então... chorar faz bem. Então, assim, eu acho que eu chorei muito antes. Então, realmente, eu acho que tudo na vida tem um propósito, tem seu tempo. E eu posso fazer uma pergunta de mãe para mãe? Você não tem medo de engravidar de novo? Tive muito, tá diminuindo, já diminuiu bastante. Mas como eu sei que é uma doença que é, tipo assim, não tem, foi o pai, a mãe, a genética, nananana. Então, como eu creio nos propósitos de Deus, eu creio que também Ele vai trazer bênção. E eu tenho orado sobre isso. Eu falei, Deus, por favor, eu não aguento mais não, tá? Eu falo com Ele. Eu falo, por favor, eu não sou Rambo. Mas... Essa é a frase, gente. É sério, eu oro muito falando essas coisas, tô te falando. A mãe na vida real, ela é quase um Rambo. Eu morro de medo no sentido... deixa eu te contar. Não sei se tem tempo. Mas no meio disso tudo, o meu irmão teve um filho, meu sobrinho, Josué. E quando eu ia fazer 1 ano do falecimento da Estela, ele nasceu alguns dias antes. Então, eu morri de medo também de se alguma coisa acontecer com ele e tal. Mas hoje eu olho para trás, o Josué fez 1 ano, a Estela partiu há 2 anos. Eu vejo que Deus tem me mostrado através da vida dele que existe sim as crianças saudáveis, né? Através de... Eu tenho uma outra amiga que também perdeu um bebê que agora teve uma nenenzinha. Então, através das pessoas ao meu redor, ele tá tipo assim, aconteceu com você, infelizmente, e tal, você não entende e tal... Né? Enfim, que isso aí ainda estou no meu processo de entender tudo. Mas ele me mostra outras crianças saudáveis, né? Que não necessariamente eu vou ter o mesmo problema ou outro problema. Enfim, então isso está fortalecendo a minha fé para eu ter sem medo, porque o meu maior medo é ser uma mãe neurótica. Deus me livre, eu não quero. Com medo da criança adoecer. Então, preciso te contar uma coisa.
Todas as mães são um pouco neuróticas. Pronto, pra gente já mudar o clima. Todas as mães têm um momento neurótico do dia. Meu Deus, Senhor. Prepare-se. Então me ajude, Senhor. Me carregue. Gente, olha, que papo gostoso, sabe? É um papo que a gente se emociona, que a gente tenta se colocar no teu lugar, mas você consegue trazer essa virada de chave pra gente. Eu espero muito que a gente tenha conseguido fazer isso com você que nos acompanha. Que tenha servido de alento se você está passando por isso. E se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse episódio do podcast para essa pessoa, porque assim, a gente precisa estar disposto a falar, porque as pessoas precisam abrir o coração e precisam ouvir. A gente tem que se tratar nessa vida. E se tratar passa por isso, por falar, por ouvir. Foi um pouco do que você fez também, que a gente espera poder ajudar com o nosso podcast. Amém. E muito obrigada pela companhia. Já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que toda terça-feira tem episódio novo. E já sabe, né? Pra falar, pra rir, pra chorar. Tá vendo aí? Já tô toda borrada, não tô nem aí. Vem, que a gente tá aqui toda terça. Obrigada, Manu. Adorei ter você aqui. Amém, você é uma luz e você vai aumentar a sua família na hora certa, do jeito certo. Vai ser neurótica no momento certo. Tem que ser, a mãe tem que ser alerta, né? Nossa, e a Estela, onde tiver, ela tá muito orgulhosa de ter sido sua filha. Em nome de Jesus, obrigada, viu? Você teve uma missão linda. Amém. E eu trouxe uma lembrancinha, pena que a minha bolsa tá lá. Ai, meu Deus. Eu quero. Pra você lembrar dela. E eu, uma coisa assim que sempre, desde quando tudo aconteceu, desde antes, eu sempre quis falar dela e não esconder. Porque tu já pensou não falar da pessoa que transformou que eu amei tanto? Pra mim seria muito pior não falar dela. Então eu preciso falar dela, eu falo muito dela, né? Então é isso. Ela transformou sua vida. Muito. 6 meses, olha. Tem transformado sempre. Parabéns. Amém. Sucesso. Sempre. Força. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Obrigada.